Liliana, filha, faz mais. Não conhece pessoas, espiritualidade amiga que está aqui conosco, pedindo licença para começar o nosso estudo da Ecopazia, já agradecendo por esse momento de estudo, de aprendizagem, e por todos aqui que estão encarnados e desencarnados. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa estar orientando e abençoando. Obrigado por esse momento. Graças a Deus, assim seja. Leia? Quem? Por favor, por favor. Ensaio teórico sobre as aparições. 105. Por sua natureza e seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso em comum com a densidade de fluidos que sabemos existir. Sente, entretanto, jamais os tenhamos visto. Mas, também, do mesmo modo que alguns desses fluidos podem eles sofrer modificações, que o tornem perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. A condensação, preciso é que não se tome essa palavra na sua significação literal. Empregamos apenas por falta de outra a tipo de comparação. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente em seu estado etéreo e invisível. Podemos aprender esse efeito tentando um vapor que passa de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do espírito surgem da vontade e do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, é que pôs seu perispírito no estado próprio, a torná-lo visível. Mas, para isso, não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar, ou médio. Ora, essa combinação nem sempre é possível, o que explica não ser realizada a visibilidade do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tão pouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido a pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Deixa eu te perguntar. No seu filho, até que a Regina mandou para mim, uma artista, ela até trabalha no site do Estado Imobiliário. Ela falou que várias pessoas viam ela em determinado lugar. Você viu aquele vídeo hoje, ela não vai postar? Alguém daí? Daí? E eu não sei por que eu assisti aquilo. Cara, eu falei assim, eu vou assistir esse negócio aqui de manhã, porque isso aqui vai ser interessante hoje. Eu vi também. Isso aparece, né, em vários lugares. Bom, só por partes que eu ia falando sobre umas mensagens, aí a gente começar a deixar toda vez
vez que a gente tem novas pessoas chegando, a gente precisa explicar o que é a cronologia do perispírito, né? Por quê? Porque a gente está acostumado com livro cadenciado, tem capítulos, etc. Entendeu? Então, assim, se a gente não explica, esse livro parece que tem sentido, né? Então, na verdade, esse livro, o que ele faz? Ele vai lá nas obras básicas e nas obras subsidiárias, pega tudo, né? É como se você pegasse e botasse lá no Word, assim, perispírito. Aí a gente bota, não aparece, tudo que tiver perispírito sublinhado de amarelo, ele cata tudo que tem de perispírito e joga em ela. Entendeu? Então, assim, muitas vezes um parágrafo não vai ter nada a ver com o parágrafo anterior, porque já é outro livro. Não, ele é ou de outro caminho. Não, ele é ou de outro caminho, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que é isso. A gente já está um pouco avançado. Assim, esses estudos são todos gravados, né? O João sempre disponibiliza o link fechado, né? Isso. Né? E aí depois vocês podem ir pegando desde o início, porque a gente já estava num nível, quando veio a pandemia, quando terminou, a gente voltou a se reunir, a gente reiniciou isso. Mas se a gente for reiniciar cada vez que entra um membro da equipe, né, a gente está bugado. Então, tem gravado para que vocês possam estar vendo depois. Tá? Sobre a Alessandra, né? Inclusive, a gente precisa entender o seguinte, nós estamos falando de um monte. Mas explica o vídeo primeiro. Esse vídeo eu não vi. Ai, gente, será que parece? Ela conta que ela aparece. As pessoas veem ela na cidade. Você teve aqui. E ela fala, mas eu estou aqui. Entendeu? Agora Vamos ver se eu acho. Ah, essa é uma dúvida dele. Ela relata, e assim, ela relata algumas coisas assim. Assim, a gente precisa estar em mente da seguinte maneira. Primeiro, nós estamos vendo uma humorista num programa de humor. Né? Então, assim, por mais que ali seja um programa de fato, já que você conta coisas inusitadas da sua vida, em tese reais, nós estamos falando, né? E aí, quais são aqueles inusitados assim, todo mundo que conta um conto ao mesmo ponto? Fica engraçado, né? A história fica boa. Exato. E postar um monte que eu me senti bom primeiro. Para quem não viu, tem que falar um pouquinho mais alto. Quantas pessoas falam que não tem gente, mas você fala assim, essa pessoa é doida. Mas ela não é doida, porque vocês são doidos. Exatamente. Isso foi o que quando eu pensei assim, como eu conto essa história, vão achar que eu sou doida. Então, não, só são doidos, são os outros. Se for daqueles, então, vivendo tudo, vendo ninguém, como eu. Há uns anos atrás, ali por 2016, 15, algumas pessoas que estavam me começaram a me ver onde eu estava. Né? Mas não é assim, vi alguém que parecia você, tipo alguém, não. Era assim, a minha assistente na época, ela é médium, estava na minha casa e de repente disse que foi pegar um dia na cozinha e me viu na cozinha tirando um saco dela, levou os pratos. Quer dizer, não só eu apareço, não sei se eu. Você parece escrota. Escrota, não é? Não, você não pode ser. Mas aí você não está. Eu não estava no Rio. Isso era na porta do Rio, eu estava em São Paulo. E ela tinha me falado, Alessandra, aqui na cozinha para mim. Eu falei, como assim? Em São Paulo. Tá, passa um tempo. Aí o Sérgio, que era um motorista também, eu descia nesse mesmo prédio, me viu, derrubou o balde, esparrou tudo. Você pareceu para mim, também, eu não gosto de mediunidade. Eu falei, mas eu não estou, não estava aí. Eu cheguei e estudei um pouquinho, estava no Rio, eu não estava ali. Mas se você estava fazendo. Pensava que eu não era, eu estava ali, eu apareço do nada e sempre com essa cara dele. Eles falam com você? Nessa vez, acho que não, tá? Nessas vezes, acho que não. Aí, tá, tem registros. Aí, eu fazendo uma mudança, isso foi em 2016, com a assistente que eu tinha na época, e a gente já sabia dessa história. Então, eu assisti uma novela, sentada aí num apartamento que eu tinha alugado, e esse apartamento que eu tinha alugado, que era Sarau, de frente ao mar. Eu assisti uma novela com ela sentada aqui, ela vai ser. Glória a Deus. Glória. Você é louco.
Peraí, tudo bem. Não, aí a pessoa fala isso assim, te vi na janela. Já é a terceira vez que te vi fora. Você seguiu assistindo. Ele um chocolate primeiro e disse: vamos nessa. Você de café. Nada. Fora, mas assim, um pouco próximo já. Teve uma época quando eu estava fazendo um tratamento de 14, um pouquinho antes então. Mas um tratamento de medicina integrada, eu ficava hospedada na casa da minha família lá e tal. E a gente conheceu na época do tratamento também, enfim. E aí, viraram mexia também, eles diziam: se você chega aqui, eu dizia por quê? Porque aparecia no travesseiro manchas que eu às vezes acho colorido. Mas assim, eu explico. Às vezes, um chatinho, comendo chato rosa. E também hoje nas fotos, assim, vou pegar a camisa que está pendurada e a camisa está com uma azulzinha aqui. Aí eu pensava assim, uma coisa que só apareceu. Depois eu fui, né? Pesquisar, existe. Existe um negócio chamado cromohidrose. Então pode ser que nessa parte da gente essa tenha alguma explicação. Por sua cor, por isso, eu estou falando uma cromohidrose. Você estudar, você pinta. Não, eu nunca vi, assim, eu vejo assim. Não é só. O seu nome é o papel dela, né? Isso aí é azul, né? É azul. Mas não vamos azul. Azul. Que loucura. Isso é mal, pelas pesquisas que eu fiz, se não for uma coisa diferente, né? Porque nas pesquisas normalmente eu tenho isso amarelo, né? Verde, normalmente uma roxa com azul, roxadinho. Mas às vezes é algum metal, uma química que tem, você está expelindo, né? Pode ser. Aí tá, passou um tempo, eu encontrei um cara que tinha uma mulher que era médico, trabalhava no centro espírita, eu falei: eu queria ver umas coisas de saúde com você, não sei o que, bota meu nome aí. Aí você fica em casa, se concentra, e que a gente bota um copo d'água do lado, né, que a gente vai atender aqui pra você. É pior pra você? A gente vai botar teu nome aqui, vai todo mundo pensar, você tem alguma mensagem, qualquer coisa, eu falo. Isso lá em Minas, né, eu no Rio, nesse apartamento que a menina vive na janela. Esse tempo, nossa. Daqui a pouco eu fiz várias chamadas da mulher no telefone, eu tava lá concentradinho. Essas coisas. Não tava concentrada. Mas saiu descendo do carro. Aí vejo a minha própria assim, ô Alessandra, você dormiu? Eu falei: não dormi. Não, você dormiu? Eu falei: não dormi. Dormiu? Eu falei: não dormia. Ela falou assim: por que você está perguntando essa cara? Porque você teve aqui. Aí, primeiro, eu acho que podia ser coisa da minha cabeça, mesmo sendo médico, de ver que eu vi, né? Mas eu olhei pro lado e tinha outra médica que estava no mesmo lugar que eu, eu também estava vendo. Até que a médica principal, que recebe mesmo o espírito, que recebe normalmente o espírito de uma velha escrava. Quando baixou o espírito da velha escrava, ela olhou para onde a gente estava e falou assim: o que essa moça está fazendo aqui? Quando ela voltar para a gente entender. E aí eu disse, né? E a médica descreve: você estava de shortinho, de blusinha assim? Estava, então. Continua assim. Então, assim, existem algumas questões relacionadas a esse vídeo, né? A cromohidrose realmente existe. Cromohidrose. São raras, características pela produção de suor colorido pelas glândulas sudoríparas do corpo. Cromidrose apócrina, causada pelo acúmulo de lipofuscina nas células epiteliais das glândulas sudoríparas. São pessoas que é só utilização de corante nessa questão de corpo. Então, assim, quando a gente usa um corante, e atualmente 99% do que a gente compra tem corante, né, ele é metabolizado pelo rim. Né? Então, dependendo do corante, ele pode alterar a cor da urina. Né? Por exemplo,
Eliana, quando fez 6 anos, eu comprei um bolo de Frozen para ela, para na época do Frozen, né? E pô, Eliana falou do regime de verde. Foi uma semana de página. Né? De repente eu falei, pô, azul com amarelo da verde. É o produto de tudo. Ninguém mais no jogo verde. Só ela. Mas eu falei assim, cara, é uma cidade senhora, uma cidade geral, para filtrar coisa. Porque o que sai da urina é foi produzido pelo rim. A urina, na verdade, é uma bacia, ela não produz nada. Assim, ele tem uma capacidade de filtragem renal muito boa. Né? Pessoas que não têm uma capacidade renal muito boa de filtragem e fazem de determinados tipos de corantes, isso pode acabar sendo eliminado pelas glândulas sudoríparas. Né? E aí vai dar a coloração de acordo com o que vai. Então, pode ser amarelado, azulado, esverdeado. E aí, quando ele fala, né, então você pinta colorido? Não, porque são micropigmentações. E aí, por que você vai ver na gola da camisa? Porque a gola da camisa é uma área onde concentra glândulas sudoríparas. Por que você vai ver na fronha traseira? Porque você fica muito tempo deitado. E a gente sua pelo pulso, né, sua pela área lateral do pescoço, e que fica em contato. Ou nós, geralmente, o que a gente faz para dizer? Bota a fronha branquinha. O que o hotel tem? A fronha branquinha. Então, fica muito evidente. Né? Mas isso não é uma coisa comum. Não é mediúnico, não tem nada a ver com a ectoplasma. Isso é uma coisa fisiológica que não é comum, mas existe. Provavelmente é o que a artista tem. Aí, ali, ela relata 2 tipos de situações diferentes. Um tipo de situação é o fato, por exemplo, dela estar ausente e ser visível. Né? E o outro tipo de ela estar presente e ser visível em duplicado. Para mim, José, a explicação disso é simplesmente o espírito zombie teu. Né? Então, assim, o que eu quero fazer? Eu quero te atrapalhar. Qual é uma coisa de maneira boa de te atrapalhar? Pô, tu entregar para direção. Eu falo de secretária, entregar no México. Né? No Rio de Janeiro, você deve viajar. Né? Vou colaborar entregar. Quando eu vou colaborar entregar, aparecendo com a sua cara. Né? E aí, se é um espírito que consegue manipular a forma de fluido, e tem inteligência para isso, que não é atributo da moralidade, é atributo da inteligência, ele vai manipular e ele vai aparecer como o seu aspecto. Mas não é tudo perto dela. Perto dela, separado. Entendeu? Agora, quando ela faz esse relato, justamente que o João contou, vocês vão perceber que ela fala assim, e aí ela está se referindo muito provavelmente a um período de Umbanda, pela descrição, né, pela descrição que ela dá da reunião. Né, e aí, qual é a grande característica? Muito marcante da Umbanda. Trabalho lindíssimo, trabalho belíssimo, mas estuda-se muito pouco. Os médiuns estudam. Então, você vê que quando ela fala, você dormiu? Não, você dormiu. Por quê? Porque há uma ideia de que você precisa estar dormindo para ter desdobramento. Isso não é real. O que quando você estuda, você percebe? O seu corpo, né, impactual, né, você precisa estar com baixa fisiologia para que você possa fazer o processo de ligamento. O que ela fala ali? Eu botei a água, eu me concentrei, eu parei. Então, assim, ela não dormiu. Ela tem consciência de que não dormiu, mas ela está em relacionamento dormindo. Então, assim, ela pode ter aparecido lá? Pode. Até porque o espírito relata, né? O que ela está fazendo? O que essa moça está fazendo aqui? Porque aqui é uma reunião de desencarnado. Não é para ela estar viva. Manda ela voltar. Né? Então, assim, ela pode ter relaxado. Naquele momento, ter vibrado com curiosidade. Né? Ai, meu Deus, eu queria falar para ver o que está acontecendo.
automaticamente. Se é uma médium de desdobramento, né? Sai voando, né? O pessoal sai voando, né? Essa capacidade de desdobrar, você não precisa estar dormindo. Se você for um espírito mais elevado, né? Você não precisa sequer estar em relaxamento mais profundo. Né? E aí, por exemplo, o relato que a gente tem, o relato de Santo Antônio, isso é um relato que ficou na história gravado, ele defende o pai no tribunal e dá sermão, né, em Douro da Diferença, que Pablo ali está em Lisboa e Rondônia. É Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, é o mesmo santo. É porque morre São Carlos outros. E fazer parte do rito da família, anual e fazer parte. Exatamente. Entende? Então, assim, se você tiver. Na aula? Porque pedir licença, degustar a cabeça, ele sobrar, gravar, operar, fazer a parte, aí voltava, reassumia. Exatamente. Santo Antônio, por exemplo, não, que ele está depondo. Não está dando Ele está depondo. E isso significa porque o registro do sermão, ele estava numa missa, dando o sermão, ou seja, é o único momento que ele tem que concatenar a ideia, porque naquela época não era latim. Então é o único momento que o pai fala, né? O resto é tudo mas no sermão ele lê e ele fala, né? Tem o sermão de São Agostinho, tem o sermão de São Antônio, tem o sermão de São Francisco, né? E ele está depondo no processo criminal contra o pai, em outro país, simultaneamente. Né? Então, assim, um espírito mais elevado, uma mulher pode estar brincando e estar desdobrado no seu processo adulto, atuando no mundo. Tá? Mas isso não é para espíritos de evolução mediana. O espírito de evolução mediana precisa, né, de estar ou numa relaxamento profundo, que vai baixar as funções fisiológicas, que quando o espírito se afasta, né? E há essa duplicada, é uma duplicada consciencial do espírito, não é uma duplicada do espírito, é uma duplicada consciencial do espírito, né? Você vai baixar muito a fisiologia. Então, você vai ter baixa batimento cardíaco, você vai ter baixa saturação, você vai ter baixa atividade fisiológica. Ou você precisa estar só no reino, onde tudo isso também acontece. A nível do dormir por cima, Que é o dormir profundo. Entendeu? Mas ali é um desdobramento que você está dormindo. Porque é um desdobramento de elevação. Assim, você não está afastado do corpo. Você está fora, mas não está afastado do corpo. Então, assim, né, você está no mesmo corpo, é diferente de você parecer, entendeu? Né? Tá ali na reunião, todo mundo chazinho, lá na casa dela. Vai uma distância físico-espacial. Então, tem essas duas coisas. Aí ali a gente tem o humor carregado, você vê que ela vai carregada no humor, né? Então, assim, a história pode não ser exatamente como ela narra. Ela está contando coisas de há quase 10 anos atrás. Então, assim, a gente vai perdendo a acuidade da memória, entendeu? Então, assim, muito provavelmente é uma perturbação dos espíritos obedecidos na maioria dos casos. E no caso desta reunião específica, ela faz relatos que podem permitir que a gente considere esse processo de desdobramento. Porque, como a gente está lá em mim, descreve a roupa da chave. Você não está no shortinho assim, sem saber por quê, né? E aí ela fica bolada na Sim. É o único momento que ela dá uma seriada no contato com o cara que, de certa forma, tipo assim, pô, achei que era a palhaçada da galera, mas eu estou com medo. Ela termina falando que vai no vacilo, não sei. Ela vai fazer um negócio E aí já é uma terceira situação. Acontece com os pedaços do corpo, que ela vai fazer uma
uma visita assim, de caridade, numa área ela fala assistência social, não sei se é criança. E que a pessoa fala assim, não é que você disse que voltava? E ela nunca tinha estado na base. E ela disse que nunca tinha estado. Aí ela fala, não, eu nunca tinha estado. Aí a pessoa trunfa a cara e fala assim, tinha sim. E ela fica sem graça, fala assim, ah, meu Deus, eu não tinha esquecido, né? É verdade. Como vai a senhora? Ah, tô feliz que você disse que eu vou estar na Páscoa. E era Páscoa. Entendeu? Então, isso pode ter sido realmente uma reunião no plano espiritual. Né? Na Páscoa eu virei pessoalmente aqui, entendeu? Então, assim, tem várias explicações, várias. A gente só precisa entender que a gente está dentro desse processo, desse contexto, né? De humor, num programa de humor, uma humorista, né? Então, assim, é igual analisar as anotações, né? Isso, entendeu? Essa fala dela de que a funcionária dela, que o espírito provavelmente se mostrou com a funcionária. Essa situação, então, a funcionária é médium. Mas ela fala, ela é médium, ela fala. A minha funcionária que é médium, que também tem esse negócio de mediunidade. Se deixou ver naquela forma. Olha o que o texto fala embaixo. E tinha É afinidade necessário com os médicos. que o espírito tenha permissão É isso que eu de se fazer visível a tal pessoa. O que nem sempre é concedido ou só em certas circunstâncias. Sendo que esse texto da onde? Livro dos médicos. Né? A gente precisa ver o que está analisando no livro dos médicos. Porque o livro dos médicos é muito seccionado, né? Em comunicações. Assim, a questão da permissão, por exemplo, nada acontece debaixo das assim que haja conhecimento de Deus. Então, assim, né? Tem permissão. Mas, assim, a permissão nesse caso, por exemplo, pode permitir uma ladainha para tirar o ceticismo. Entendeu? Pode permitir, né? A minha casa teve muito poltergeist, muita perturbação, para me empurrar para o espírito que eu não queria ir. O bicho desse espírito sozinho, porque eu acho que gente é todo. Cada dia mais eu conheço isso. Então, eu queria estudar espiritismo sozinho. Eu tinha certeza que eu ia encontrar nas instituições espíritas a razão que eu encontrei. E a igreja para fora. De todo respeito, né? Vamos comentar. Entendeu? Então, eu queria estudar sozinho. Mas não é uma pessoa sozinha, porque o espírito é um negócio que você precisa dessa escuta. Né? E não só a história de chupeta voar, né? Luz queimar, fazendeira, escolhi empregada, não volto mais não. Vou pra lá, se levou o cliente foi fechado, não tinha gás. Aí tá minha paixão. Não volto aqui mais não volto aqui mais não, eu posso, fiquei empregada. Entendeu? Então, assim, até aqui foi eu começar a frequentar a casa que acabou. Então, assim, as permissões são muito nesse sentido. Né? São muito nesse sentido. Mas, sim, pode ser por conta disso. Teve a permissão para, de repente, tirar o ceticismo. Né? Ou a permissão, na verdade, não é uma permissão direta, porque a gente, quando fala permissão, né, estou dizendo, é uma permissão. A leitura que a gente faz é que o Espírito recebeu um contrato dizendo pode ir infernizar a vida da mulher. Assinado, né, Jesus. E aí o Espírito diante daquilo rebenta com tudo, porque afinal de contas Jesus deu a ele para infernizar a vida da mulher. Né? Mas nem toda permissão é direta. Tem. Quando a Milene deixa de fazer o que precisa fazer, deixa de trabalhar com seriedade, deixa de rezar,
deixa de combater o mal em si, alimenta o que é errado, automaticamente a permissão é dada pelo comportamento. Por quê? Porque o comportamento dela impede a proteção. Porque a proteção é proporcional ao comportamento. E aí, se não há proteção, automaticamente fica claro, né? Fica claro que há a permissão. Então, assim, eu já vi em determinados lugares, por exemplo, de pessoa aí no Rio de Janeiro, delegacia, o delegado, ela contando isso também, não sei se é fato verídico, que foi contado por uma terceira pessoa, mas ela está muito na delegacia. E aí passaram eles estudando fora, né, no Niterói, praça de alimentação do plástico, né? Miracema, que era o que é possível hoje. Lembrei disso hoje, uma situação. Né? Plaza, lotado, praça de alimentação do Plaza, pelo menos umas 800 pessoas. Ela simplesmente deixou a bolsa dela em cima da mesa, marcando a mesa. E foi lá, não tinha coisa. Né? E aí foi aquela coisa toda, falando assim, e ela disse que não era muito que gestão. Ele falou, você não foi lá? Eu falei, assim, eu lembrei disso por quê? Porque no meu caso ficou baixada a dimensão que eu estou na minha casa hoje. Falei, rapaz, eu no Rio de Janeiro nem queria ir no segundo no carro, porque ia dizer que eu deixei ele com o carro sem obrar. Se eu deixar a chave da ignição de um carro destrancado, eu estou permitindo que qualquer pessoa carregue. Entende? E, entendeu? Eu ainda falei assim, falei, gente, pelo amor de Deus, eu decidi estar com um monte de coisa. E assim, falei, Camila, vai tirar a sua, falei, gente, dá uma conferida. Pô, tem muita coisa na minha cabeça. Né? Se ela estava tirando as coisas da mala, olha o papel. Mãe, cadê a chave para eu trancar? Na memória, ninguém achou a chave, e a minha ficava na ignição. Vai tirar que pronto, mas também ninguém quer ter. Nós todo mundo ficar com gasto, né? Então, né, como é que se vê como isso é? Mas no caso da minha aluna especificamente, do ano, né, ela ficou muito revoltada porque ela não quis e não registrou a ocorrência. E eu falei, filha, pelo amor de Deus, filho. Né, eu quero falar com o delegado, não, mas assim, você deixou sua bolsa ali para ele necessitação, porque ele realmente precisa ter. Entendeu? No Rio, a gente come com a bolsa para enfiar no rabo. Como é que você deixa em cima da mesa, numa praça de alimentação, de um shopping lotado, um shopping de 3 andares? Você realmente acha que você ia voltar e encontrar a sua bolsa ali? Ela, se fosse hoje em dia, eu não faria mais, né? Porque hoje em dia, você dá um lugar desse doce, né? Mas na época, a Miracema era muito pacata, né? Mas, gente, eu nunca tive que tomar conta da minha bolsa. Quando foi da alimentação? Se bobear a filha, dentro do shopping, podendo dar minha diretora perdi, pelo amor de Deus, eu faço um negócio. Mas ela está muito revoltada. Então, assim, por que eu não estou falando isso? Parece que não é uma outra. Mas é para dizer que a permissão, muitas vezes, ela é indireta. Entendeu? Ela, né? A proteção impede acesso. Se eu dispenso a proteção, eu permito acesso. Entende? Então, também tem esta questão da permissão. Por isso que dá tanto BO. Entendeu? Porque atrás dessa história de o SEMA é protegido, o SEMA é protegido, o SEMA é protegido, óbvio. Mas, na medida em que você fraqueja na vigilância, não ora, ele sabe que você quer vencer o outro, quer combater o outro, quer ser melhor que o outro, quer se destacar com o outro, quer dar ordem no outro. Não é só isso, não é. Eu vivendo da seguinte maneira, o que é o SEMA? Eu acho que as pessoas, a gente tem muito problema que as pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas entendem o SEMA como CNPJ. E aí o CNPJ, SEMA, tem proteção. Então, quando eu estou dentro do CNPJ, mas por que houve aquela morte dentro de uma reunião pública?
ela está falando isso de casa. É um assaltante, é parte. Assim, Nordeste, né? Um assaltante, tinha um Gustavo, né? Um policial. Um policial, né? A gente estava assistindo, parece. Só que Referência não que a gente começa a trocar tiro. Essa porra, eles trocaram tiro. Não. E alguém morreu. Alguém estava assistindo. Que não é ele. Ué, não tem proteção? Né? E aí, entender que por cima, somos caramanenses. Aqui é a sede física. Se ela hoje cai um helicóptero desses aí que anda andando aí, cai em cima e desata essa bodega que está você, a estrutura espiritual pode ser trelada igual aquelas casas americanas. Aquelas casas de madeira que eles mudam para casa tudo, assim, no caminhão. Né? Só faz aquela estrutura de esgotamento, bota a cama de fogo, assim. Eles mudam a estrutura que tem em cima para qualquer construção. Né? O helicóptero não vai bater nela, né? Porque estão em planos materiais diferentes. Mas pode jogar o prédio inteiro no chão para você. Então, isso aqui não é o SEMA. O SEMA somos nós. Então, a Elzira não tem o mesmo nível de proteção do Márcio. O Márcio não tem o mesmo nível de proteção do João. O João não tem o mesmo nível de proteção que eu. Eu não tenho o mesmo nível de proteção do Neto. Por quê? Porque os nossos níveis de proteção, elas vão estar baseadas em 3 grandes pilares. Merecimento de cada um. O quanto você merece ser protegido. O quanto você faz por onde ser protegido. Um outro pilar. O quanto você precisa ser protegido. E o terceiro pilar. O quanto que o trabalho precisa que você seja protegido. Então, é baseado nesses 3 critérios que a rede de proteção se monta. Deixa eu falar uma coisa. Quando a Ana falou aqui no Brasil, eu falei o meu João, porque aí ela falou comigo, mas eu não estou entendendo. Foi para esse Tatiana, eu sou do SEMA. Mas eu não estou indo lá em nome do SEMA. Eu falei, mas desde que a gente está dentro do seu espírito, do Arcano, você vai fazer uma visita, eles vão te reconhecer. Você eu. Então, tem que passar pelo João, pela diretoria, se eles podem. Mas eu vou porque eu vou. Eu falei, mas ela ainda não teve essa noção, ela debateu comigo, que ela não aceitava. Aí tem dois. Aí tem dois aspectos, Liliana. Por exemplo, se ela, Tatiana, pelo nome, será no nome, tá? Se ela, Tatiana, quer ir ao asilo para brincar com os velhinhos, para distrair os velhinhos, ela não precisa de qualquer tipo de autorização, independente dela ser espírita ou pela produção. Agora, se no asilo ela vai falar de espiritismo, ela vai levar uma cesta básica do SEMA. Ela vai levar uma cesta básica do SEMA. Aí ela passa. Por quê? Porque para ela dar paz, ela tem que ter autorização. Ela tem que ser né? Para ela falar de doutrina espírita, ela está vinculado à instituição espírita que ela está. Entendeu? Ué, mas aquela moça lá do centro espírita disse que eu estou aqui pagando o que eu fiz na vida passada, por isso que eu fui abandonada pelos meus filhos. No asilo, por exemplo. Aí eu falo que é aquela moça lá do centro espírita, entendeu? Então, assim, são 2 pontos de vista diferentes. Eu, Bárbara, sou espírita, sou do centro, não tenho autorização para fazer estado no pai. Por exemplo, ela mexe com o cabelo, ela pode tirar um dia, tirar o dia, fazer não precisa de qualquer. Agora, se ela vai envolver o setor de assistência social do SEMA para dar assistência social no asilo, né, vai juntar a equipe
E a equipe vai fazer cabelo, vai fazer mão, vai fazer oração, vai fazer celular, vai dar passe, né? Aí Eu até falei que eu ia com ela, mas depois fiquei com ela. A Solange faz esse trabalho há muito tempo, sem usar a mão de muita coisa, mas a Tatiana já faz esse trabalho. A Tatiana fez esse trabalho há muito tempo, ela é marido. Trabalhou lá dentro. Agora, se eu vier uma equipe, Eu vou fazer o que eu faço. entendeu? É igual visita para dentro. É igual visita para você explica, você é consciente, né? E aí tem um amigo seu que está passando por um problemão, e você vai lá fazer uma visita a ele, entendeu? E você faz uma oração com ele, você dá um passo a ele, você vai fazer isso. Agora, se você vai selecionar pessoas na cidade com necessidade para que os passistas do SEMA façam uma visita fraterna, você precisa de autorização da diretoria. Entende? Então, assim, são níveis diferentes de questões. Apesar de sermos o SEMA, a gente é cidadão. Sim. É isso que ela vai fazer. Então, entendeu? Então, assim, a questão é o objetivo. Entendeu? O objetivo. O João, enquanto psicanalista, ele pode, eu acho que é uma coisa que não deveria fazer, eu não sou vou montar aqui na garagem da Barra, vamos supor, toda quinta-feira, uma quinta por mês, a gente vai ter uma espécie de AA, mas que não seja para alcoólicos anônimos, seja um grupo de terapia de grupo, sabe? De auxílio às pessoas. Teve um luto muito grande na cidade. Vai ser uma situação muito grande, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Muito grande, igual aconteceu lá na Boate Kids, 300 e poucas pessoas. Eu vou montar um grupo de auxílio terapêutico de pessoas, entendeu? Ele não tem autorização. Mas se quiser que esse grupo aconteça nos Campos, aí eu sei. Entendeu? Aí precisa de autorização da diretoria, entendeu? Então, são essas as coisas, entendeu? Que a gente precisa estar atento. Com relação ao que o Márcio leu ali, mais uma vez a gente precisa ver, né? Por que isso é importante entender? Porque aí está o métier de muita confusão em avaliação, né? Porque aí vai lá na avaliação, ali na mesa mediúnica, tem a Lilian, que é médico vidente, tem a Luzia, que é médico vidente, o João, que é médico vidente, né? E tem o Sérgio, que é médico vidente. Todo mundo tem esse sentido. Aí chega na avaliação, a Lilian diz assim, não, que eu vi todo dizer de mim separado. Mas só a Lilian. Você viu, Luzia? Você viu? Ó, você também tem tudo. Você é viu? Ó, eu sou vidente do Rio, eu sou vidente do Rio, o Sérgio vidente do Rio, só a Lilian viu. Tá querendo aparecer. De santa desgraça. Pode a Lilian querer aparecer? Pode. Depende dessas coisas. Entendeu? Mas a doutora Miséria Menezes quer aparecer só para ela? Pode. Porque o espírito que se mostra. Entendeu? É o espírito que se mostra. Diferente da materialização. Não é mediúnico. Eu uma vez estava assistindo palestra, o professor que veio aqui falou assim, porque Paulo, quando cai do cavalo, ou camelo, ou quando do cavalo, ou camelo, a gente não sabe se é uma visão mediúnica ou se é uma materialização. Parece que eu falei, sabe sim. Tudo que a gente sabe. Por quê? Porque se fosse materialização, veria Paulo e veriam as pessoas. Porque a materialização tem que ser vista por todo mundo que está ali. A materialização não é um fenômeno mediúnico. Se Paulo vê e ninguém mais vê,
É medida. Entendeu? Então, essa aqui é a questão. E aí, se a gente não entende que, tá, Eliana, você viu o Bezerra de Menezes. Beleza. O que o Bezerra de Menezes fala? O Bezerra de Menezes falou, eu vi o Bezerra parado, impondo as mãos sobre fulano. Ele disse que nós precisamos ter mais cautela com o que nós falamos com o nosso semelhante, precisamos ter mais cautela com a forma como nós nos posicionamos, porque todas as pessoas estão passando por uma dificuldade que às vezes nós não conhecemos. Isso é compatível com o que eu dizer deles? É compatível. Acabou o problema. Acabou o problema. Não interessa se foi só alimento que viu. Acabou. Agora, aí eu estou dizendo beleza. Aí o que ele estava fazendo? Não, ele estava fazendo um negócio assim em torno da cabeça do João, dizendo que o João é um escolhido. Acabou. Acabou. Ou você está inventando que viu, ou você pode ter isso. Mas não era dizer. Era uma mistificação. Os espíritos não meteram. Entendeu? Então a gente tem que ter cautela. E a materialização não precisa ser médium. Tem que ter médium. Não, mas tem que ser médium. Não é um fenômeno mediúnico. Não é um fenômeno mediúnico, mas depende de um do médium. ectoplasma. Se Sim, sai os eu médiums. só tá de novo. Sim, mas não tem só médiums. Como se fosse assim, Tem médium. ontem, durante a apresentação, a mulher falou assim, tinha um grande alago da selva. Ela achou que fosse, na verdade, era do céu. Aí nós relatamos para ela que não era do céu. Era Fica só na porta. Aí, se só a Milene viu, o espírito deixou que a Milene visse. Se todos nós víssemos o espírito ao lado da ação, todos nós. Sim, a minha pergunta tem que ser médium para ver a materialização? Não. Para todo mundo. Tem que ter médium para que a materialização aconteça. Não tem, você pedir. Entendeu? Materialização, Márcio. Se o espírito chegar perto de você, você vai fazer esse melhor. E vai tocar. Ele está materializando. O que acontecia? Tonéis de cera, tem lá na revelação Pode espírita. lembrar, Tonel de cera. Aí você parecia, enfiava o braço no tonel, tirava o braço do tonel e ia-se embora. Ficava lá. O monte. Era bem pé de grosso, mão de grosso. o máximo, né? Não está vendo? Não pode a mão dele. E quando ele faz aqui, você vê que ele aparece cafuso. Todos eles veem. Né? E para Jesus fazer isso, Jesus tinha que estar materializado. Por quê? Porque também não foi. Mas se fosse. Isso é certo. Desculpa, mas eu vou cortar. Mas Jesus, enquanto sabedor, sabia que Tomé não faria. Bom, então Tomé não tinha livre-arbítrio. E se tem livre-arbítrio, existe um risco ainda de pequeno, né? Tipo assim, pô, Jesus tem 99,9% de chance de não vir botar o dedo. Mas para ele ter livre-arbítrio, tem que ter pelo menos 0,1% de chance. Desse 0,1% de chance, eu engravidei. E Guilherme foi a única relação sexual do mês. No dia seguinte, que ele me estou falando. Ninguém engravidou. Você vê como é? Aí. Eu falei, Arthur, você gosta de mim, mas pelo amor de Deus, eu falei, eu não acredito. Não, o problema não é ser uma, é que meu endomete tinha descamado todo, eu tinha acabado de misturar onde comer de vida sem endomete. Foi tudo feito assim, no correr que tem que ser. O bonito tem que ir agora, entendeu? Então, a gente sabe que o 0,1% pode rolar. Então, para Jesus falar, Tomé, vem cá, bota teu dedo aqui, atravessa a tua mão aqui, porque exatamente o que ele falou. Né? Como ele não estava, ele chega, os discípulos comem, que também foi outro. Né? Aí a gente não pode afirmar sobre a materialização, porque pode ser que todos os discípulos fossem médicos. Então ali a gente não pode afirmar. Né? Porque Tomé não vê, não é porque Tomé não estava ali e não viu. Ele não vê porque ele não estava. Quando ele chega, os discípulos
pronto, e fala assim, se eu não botar meu dedo na chaga, se eu não enfiar minha mão onde a lança entrou, eu não acredito. E aí, quando Jesus aparece, não faz som. Tome a bota teu dedo aqui, atravessa tua mão e não sejas incrédulo. Então, amigos, né? Então, mas para Jesus ter feito esse convite, considerando ele tem que ter feito uma materialização naquilo. E essa materialização só foi possível porque os discípulos eram médios de Cristo. Tanto tinha média previsto e a sombra de Pedro Buraco. O que diz o dado na porta? E a sombra de Pedro Buraco. Esse dia passado. As pessoas tocavam uma sombra. Tem a pergunta, Né? Na verdade, nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Ele tinha uma sombra de Pedro. Ectoplasma, a rodo. Entendeu? Então, você tem. Devia ser graça da mulher, mas não é como, não é graça. Mas tem essas coisas. Parece uma sombra. E todas essas decisões, né? É baseado nisso aí, baseado na que já vendeu da cruz de Cristo e dá para fazer a cruz de Maria. Então, assim, tem essas coisas, né? Entrando na fé. Mas, e o mais importante disso que o Márcio leu é isso. É a gente entender que o objetivo da avaliação, e isso acontece, gente, em todas as instituições espíritas. Eu fico com deixa isso acontecer sempre, né? Parece que a avaliação é o momento onde tem a oportunidade de invalidar o trabalho dela. Isso é triste, né? Ao invés de ser um momento em que eu vou analisar as comunicações, um momento em que eu vou aprender, um momento em que eu vou gravar na mente os alertas, porque o cara vem e fala. Vou derrubar por aqui, e assim, João, se você tiver dito, ele pode aparece coisa, o espírito aparece na mesa, não dá dor dia, mal enrola que propósito. Não dá dor dia. É impressionante. Entendeu? E veja bem, muita gente que inicia, na realidade, quando entra em contato com o material da reunião que a gente trabalha, que é a reunião mais branda que é que acontece lá. A gente só não foi precisar, gente. É embalo. Não quer nem precisar, gente. A gente pode dizer assim que os grandes inimigos do centro e da gente se manifestam lá. E eles que escolhem ou vocês são mais A equipe espiritual é que organiza. A gente só toma as pedaços. pela preparação, não é? Eu acho que vocês são mais preparados, não? Estudam mais pela teoria que vocês fazem. Somos um grupo. E a gente não, assim, apesar do medo, a gente não tem medo, porque a gente vai superar. Apesar de ter medo. E a grande questão é assim, está lá em Erasto. Erasto, no final dos médios, se eu não me engano, no final dos médios, se não fosse corrido, mas Erasto vem falando uma fala sobre a preparação dos médios, dizendo que no momento da invasão, da primeira invasão, daquele momento de Kardec, todo, né? Tipo assim, Kardec faz codificação para o médico piloto armada, né? Depois quer dinheiro, né? Precisava fazer, então eu pego o que tem. Mas já se tem muito, então hoje os espíritos já selecionam. Então, se eu tiver, eu não, tá? Mas se o espírito, se eu tiver, se o espírito, um espírito com maior elevação tiver que se comunicar, ele vai escolher o médium que ele tem menor necessidade de se diminuir. Não por orgulho, mas porque baixar a vibração é um gasto da economia de vida.
Então, para fazer a comunicação, ele tem que baixar. Porque se ele não baixar, corre risco complicado. Então, assim, ele tem que baixar a vibração. E aí você tem um médico que a vibração está aqui, tem outro médico que a vibração está aqui, tem outro médico que a vibração está aqui, tem outro médico que a vibração está aqui. Ele fala lá, você acha que ele vai falar por quem? Por quem está cá? Não, ele vai falar por quem está cá. Aqui encontrar primeiro, né? Dentro do processo vibracional. Né? Então, o que mexe com a vibração da gente? Moralização, trabalho moral, combate às próprias vibrações. Então, assim, mas tem trabalho com médico, inclusive não trabalha em moralidade. Ele pode ir na mediúnica, né? Tem obsessor com a capacidade, tem sofredor com a capacidade, mas os espíritos que precisam da comunicação e que precisam baixar o processo vibracional, eles têm que. E ainda assim, eles acusam o impacto do corrente. Então, muitas vezes, o espírito deixa de dar uma comunicação. Olha, nunca esqueça que nós passamos, mesmo a comédia, não sei se saiu. Ela dá uma comunicação muito boa. Né? Excelente formador de mundo, mas ela não dá a comunicação. Eu, particularmente, nunca tinha visto geral da comunicação. Eu já estava com geral há mais de 3 anos. E nunca tinha visto geral da comunicação. Tinha visto geral ensinar a comunicação dentro de uma. Foi também essa, dentro de uma semana espírita, um tempo extremamente denso, né? A gente fala da vida, isso aqui, para. Né? Na média espiritual era uma reunião mediúnica contínua. Então, assim, a semana espírita dura 7 dias. 7 dias o ambiente da média espiritual está funcionando dia e noite. Então, tem os médios que ficam na noite, os médios que ficam no dia, tem rodízio de médium, e aí o tempo todo se reza, né? O tempo todo se canta, e manifestações ocorrem por tudo. Todas. É extremamente desgastante. É uma semana. Se você ficar. E aí, estava no final da médica espiritual. Grau de médio muito plástico, né? Então a capacidade de fisionomia dele se alterar, estava bem ligada. Né? A gente olhou para o grau e as luzes começaram a subir a né? E aconteceu, eu dizer que ele foi uma comunicação lindíssima, né? Mas uma comunicação lindíssima de 4 minutos. Se quiser agora, ela vai ser fugir, ela não fugir. Né? Conforme eu dizia, desconectou, teve uma descompensação cardíaca, que era ficando azul. Ao copo de ar, aquela coisa toda, eu botei a mão, parecia onde está o seu remédio, porque eu sabia que tinha acesso. Ele só conseguiu assim, na bolsa da frente. Eu peguei e falei na língua, eles apareceram assim, 2 comprimidos para a língua. Eu não sabia nem eu peguei 2 comprimidos e fiz para a língua. Entendeu? Né? Por quê? Porque a diferença vibracional, doutor Bezerra causou uma descompensação cardíaca no geral. Não. Ocorreu uma descompensação cardíaca ao fazer. Por quê? Porque o Beraldo é cardíaco, já estava com quase 40 anos, cardíaco. Entendeu? É por isso que pessoas muito idosas devem ter capacidade. É por isso que eu não acredito muito na cidade de Bezerra associada a um mesmo curso de alto, né? Porque há um risco muito grande desses fenômenos. O próprio André Luiz fala do envelhecimento da estrutura cerebral, né? Então, assim, a gente já pesar muita coisa, além do conteúdo da mensagem. Então, a gente sabe o que o espírito deveria falar. A gente sabe que não é compatível com homofobia, homofobia, entendeu? Não é compatível. Não é compatível. Então, assim, entender esse processo. E a avaliação serve para identificar principalmente
as mistificações dos espíritos, não do médium. Por quê? Porque você pegar a mistificação do médium, o que é a mistificação do médium? Ele sabe que não tem comunicação, ele tem consciência de que ele está inventando uma comunicação. Isso é uma coisa muito difícil de se pegar. Existem alguns casos que você consegue pegar? Existe. Né? A gente faz um por exemplo. E aí a gente, nessa aí, a gente nem associa a malpratismo, a gente associa a quadra inicial, né? Porque a média, a gente acharia que é gente, isso é da gente, entendeu? Não está bem. Então, uma semana antes do fato, né, ela disse assim para mim, você sabe por que eu te amo tanto? Você é o espírito da minha mãe. Aí eu olhei para ela, falei assim, sua mãe morreu quando? Tem 15 anos, falei assim, misericórdia, fiquei 15 anos dando no seu espírito, até que o espírito da mãe dela desse mesmo, porque eu morri 15 anos. Então, assim, uma pessoa fazer uma coisa desse, a pessoa não está mentalmente sã. Entendeu? Não está mentalmente sã. Ela dizia que todo mundo que evangelizou sair de suspensório. Sair do Rio, você ficou era criança. Então, assim, umas coisas assim, sabe? E ela era apaixonada pela comédia. Apaixonada. Ela ia todas as comédias, eu ia de carnaval. Para jovem. E ela tá idosa. Não, assim. E assim, era ter uma comédia de fevereiro e o Zé Grosso vinha semanalmente até esquecer que a comédia existe. Tipo assim, meados de abril, Zé Grosso, toda quarta-feira ela vinha, assim. A noite a comédia maravilhosa, não sei o quê, a comunicação não tem nada. E se você usa para causar, coitado, não tem o que fazer. Esqueceu o que veio semana passada, na outra, ou ele não tem nada para fazer, né? Porque plena quarta-feira ele vem para cá, entendeu? Falar a mesma coisa. Então, assim, é claro uma mistificação, entendeu? Estou procurado por uma pessoa, por exemplo, na instituição espírita, que falava assim, nossa, a gente está com um problema com médios extrema perfeita. Porque a gente tem reunião de departamento. Aí ele faz sugestões e a diretoria da casa não aprova. A diretoria da casa não aprova. Né? Nem é que seja ruim de todo, já teve umas que eu, por exemplo, concordei, mas a diretoria não concordou, e aí tem que ter a aprovação da maioria. Quando chega na reunião, ele psicografa Gisele Menezes, José Grosso, Atuíra, espíritos importantes, recomendando tudo que ele propôs e foi aprovado pela diretoria. Entendeu? Fica claro demais. Entendeu? Fica claro demais a mistificação. Agora, algumas outras mistificações, né? Saí médico, estava na reunião 3 vezes no ano seguinte ele mudava a cidade, né? Está ficando incomodado, está olhando a cidade pessoal. É muito difícil. Entendeu? Porque você tem que entrar dentro do julgamento, você vai estar um julgamento de valor. Então, o objetivo da avaliação é pegar a mistificação do espírito. Como é que a gente pega a mistificação do espírito? Uma mensagem que parece linda, mas você vai analisando, então estranha dentro dela, né? Está fazendo elogios. Mas elogio é ruim? Não é que o elogio seja ruim, mas assim, os espíritos, eles têm uma forma muito sutil de elogiar. Por quê? Porque elogio é ruim? Não, porque nós somos ruins. Porque sabe que se chega ali e diz assim, não tem como, mirem-se no modelo de trabalho, não tem trabalhadores que trabalham melhor que ela. Eu vou sair daqui achando super fantástico, fantástico, e vou me sentir. Isso é final. Então, eles não vão fazer um negócio desse. Entendeu? Então, dificilmente um espírito vem a uma reunião mediúnica e diz assim, estamos profundamente satisfeitos com o grupo, vocês não poderiam estar melhor do que estão. Não tem. E vocês vão bater. Isso é... Se fizer, isso confia. Por quê? Porque é zombeiro
ainda que floreado, que Jesus está no feio, etc. Essa Maria exatamente para quê? Para inflar o nosso ego e a gente começar a cair. Então, teologia acontece? Acontece. Todas as vezes vocês agem de acordo correto, pelo esforço da gente. de acordo correto, vocês priorizam o trabalho do Cristo, né? Vocês estão ganhando em nossa moral. Olha a diferença da forma de agir. Então, assim, é muito sutil. É muito sutil. E uma coisa, vocês estão se preparando aí, por exemplo, a gente tem um monte de aquele médico formado, né? Cadê? Então, assim, ele está barricado, né? Prepare-se. Por quê? Espíritos aduladores são os mais utilizados para gerar processos suicídios. Se aproxima da gente, que apaga seu ego, começa a dizer como você está comprometido. Jesus está tão satisfeito com você comprometido. Você vai ser grande, né? Há uma missão muito importante pela causa de você. E aí você começa a contar essa ideia. Aí, quando o ego está inflado, o que a gente começa a fazer? A gente começa a ter língua. Porque eu não toco em Deus. Não foi tempo nada. Já fui fumado pela outra que eu uma vez. Então, assim, estou tentando ficar. Mas eu sou a pessoa que compra um botijão de guerra no calcinho. Então, assim, porque simplesmente não associo que eu estava tendo assim. Eu tento manter a linha, não é muito simples. Mas assim, vaselina, né? Esse tipo de galinha. E aí as pessoas em volta começam a. Olha isso. Não é pra isso. Aí esse Deus Espírito começa a falar assim. Acalma o coração. Porque como eu já te disse, você vai ser grande. Você vai incomodar. Aí começa a pegar umas falácias, né, que diz que a pior mentira é aquela que tem um pedaço de verdade. Né? Você não sabe que é a árvore que dá fruto na verdade. É isso que está acontecendo. E aí você começa a se dispor por importe do seu currículo. Que são as pessoas que estão de fora e que não vendo que o seu comportamento mudou. Entendeu? E aí, como está todo mundo aqui envolvido com um trabalho que tem uma sondagem psicológica, como for as pessoas que vão aparecer? Observação. Aí eu tenho muito de sexo. Hein? Eu não mudou nada na minha vida, está tudo igual. Exato. Não sentindo nada diferente. Como que eu posso estar obsediada? Nada mudou, amiga. Você trabalhando muito com a bunda das mulheres, Entendeu? Nada mudou na minha vida? Não, eu não posso estar. Eu só estou no trabalho. Eu trabalho muito seriamente. Eu tenho muita responsabilidade. Não, eu não posso estar. Aí quando você vai para casa com aquela pulga, não, ele irritado, aí você fica assim, tá vendo? Eu tinha que dizer para amar, para te achar. E daí, então, tá reparando. Já aconteceu isso aqui? Uma vez só, não. A pergunta é para nós. Pode? Tá bom. Aqui é isso. Eu estou na minha cabeça ontem assim. Como é que eu lápis? Aí eu lembrei um filme do Mineiro, da cestinha com lápis. Ainda faz? É muito raro. Eu não tenho, porque é um processo. Né? Muito demorado. É um processo que cai naquele coisa que ele está falando, é gasto da economia divina. Comigo, você precisa, se você tem mão escrevente, é igual a escrita de taquigrafia, né? Que é aquela escrita, né? A, B, C. Imagina escrever, né? Bárbara, desse jeito.
Mas eu posso, Fica a dúvida. entendeu? Se você tem uma mão de escrever, pelo amor de Deus, né? Tem mais o que fazer, eles têm mais o que Se fazer. tem um computador, você já vai Então, você não fotografar tem. a máquina. Né? Agora, você ainda tem, mas você tem escrita direta. Tem vaga. Essa escrita direta, eu até atendi uma página dele que falou isso, que ele recebeu a notícia pelo computador. O computador deu a notícia todinha da amiga dele que tinha sido assaltada, ou tinha sido morta, onde ela estava e por quem tinha sido. A escrita direta é quando o espírito pega o fluido e escreve. Nós evoluímos, né, gente? É pneumatografia, a gente está falando isso. Você pode ter escrita direta pelo papel, mas você pode ter escrita direta pelo celular, pelo notebook, mesmo porque as formas de escrever. Ele é tentado, mas o que caracteriza a escrita direta? Está legal, botar uma folha em branco, eu escrevo ali, eu estava fazendo investigação. Quando eu abri, estava uma coisa que eu escrevi. Só bem fechado. Então, o final vai ser direto. Mas isso pode acontecer. Entendeu? Isso pode acontecer. Você, né? Eu já abri o notebook e fiz uma coisa. Uma coisa que não existia. Celular. Entendeu? Então a gente fecha o milagre, não, a gente igual você Nossa, o João recebe tanta tanta mensagem da Zacarias via celular. O Zacarias não tem celular, né? Entendeu? Usa o que eu. Aí o que acontece, a gente antigamente não podia. Hoje em dia você pode pagar, mas antigamente não podia pagar a mensagem. A mensagem fica no celular do João, não viu? Entendeu? Por que eu posso tomar mensagem para mim? Não. Então, assim, são esses processos de direto. Utilizam esses fluidos todos, tudo isso precisa de ocupar. Entendeu? Então, são efeitos físicos. Essa revista que eu li de 1949, achei interessante que da manipulação pode ser com os fluidos universais e essa escrita não fica para sempre. Como manipulado com os nossos aqui, da natureza, ele fica. Então, interessante o falando na revista da. Não, olha só, ficar para sempre fixo. O que a gente precisa entender? Essa escrita direta me envia uma caneta no papel, né? Qual é a característica física da caneta? Ficar no papel. Não vai desaparecer. Entendeu? Não vai desaparecer. O que pode desaparecer é a escrita por luminescência. Né? Que é o médium, por exemplo, vai escrevendo na parede, por exemplo, ponto dele, né? E o texto vai gravando luz. Quando termina a coisa, apaga. Algumas psicografias são feitas dessa forma, né? Como se fosse um filme. Por exemplo, eu atualmente psicografo sem ter qualquer tipo de acesso mesmo àquilo. Mas, em alguns momentos de semi-consciência, que são muito poucos, o texto sobe igual final de filme. O texto vai subindo, eu vou copiando, como se eu estivesse copiando do quadro. Eu nunca psicografei, entendeu? Eu tive essas visões umas 2, 3 vezes. Aparece assim. Exatamente. Se você tiver com a caneta na mão, você vai psicografar. Eu tenho um papelinho. E um lápis você vai psicografar. Não vai, só você Já vai ver, você fala luz acesa, Diferente do psicólogo por intuição. Que as ideias vão brotando dentro da mente dele. É o meu caso. Entendeu? Tem um psicólogo que é ditado, igual a professora não faz, ditado. Abra a boca, entendeu? O espírito diz. Eu sou. Aí tem aqueles médicos que não aceitam a palavra que está falando, com ele. A reunião acontecia ao mesmo tempo a psicografia e a psicofonia. Ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes a Bárbara estava na temporada, o diálogo estava conversando com ela e eu estava psicografando. Aí o espírito às vezes elevava um pouco o tom de voz, ou entrava num assunto que me chamava a atenção, eu perdia
a conexão para prestar atenção no diálogo. Porque para retomar, você falou, era difícil. Aí a Bárbara sugeriu que a gente fizesse um período só para psicografia. Acabou. Ainda acontece dessa forma? Não? E teve uma vez, né, que saiu na avaliação. Eu só tenho noção da reunião, na avaliação nessa época eu não trabalho mais para mim, eu conseguia, eles projetavam a reunião para mim todinho. Autonomia, agora não vejo nada. Mas é isso, dependendo da avaliação. Né? Mas eu estava psicografando e o espírito psicólogo só. Eu só começou a me responder. Até terminar, eu dei conta que não era. Aí começou a dialogar, mas a escrita não terminou, não parou. A escrita não parou, ou seja, tinha um espírito. Tinha um espírito psicografando e o outro falando. O espírito conversando comigo. Congestão no canal. Gosto, cai como defeito tem hora. Entendeu? Tem hora que esse cagão do negócio legal fica a imagem no canal igual do outro. O problema é que passa perguntando. O que você mudou em Porto Alegre? Sim. Tem falado bastante que a progressão é proporcional. Então, se houve uma ameaça, sempre pondera isso. O cara está vindo para te pegar, tá? Mas tem a proteção. Quanto mais você se sujeitar à proteção, mais difícil o sujeito te pegar. Quanto menos você se sujeitar à proteção, e mais outra fácil coisa, quer trabalhar em reunião de mundo, ninguém faz uma capacitação seguida quer trabalhar no mundo, prepare-se para ser uma pessoa correta em pensamentos, esfrega na nossa cara. em atos, em funções. Por quê? Porque a gente fica pelado. Então, você vai para uma reunião mediúnica e você começa a dialogar lá. Meu irmão, a inveja te atrapalha. Aí o Espírito diz assim, quando você está falando para mim de inveja, qual é se você está com inveja para a gente pensar que você está com inveja? Se você está com inveja, o trabalho funciona. Se você está com inveja, e às vezes são coisas que você não falou comigo. Aí eu fico pelado. Entendeu? Né? Ah, você está falando isso aqui? Você deseja ele sexualmente? Ah, sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa. O que você acha que eu falei ontem lá, Liliana? Que eu odiei muito, e hoje eu tenho que amar que o fruto do que eu odiei volta tudo em ordem para mim. São testemunhas aí que o bicho pega, ela pega. Beijou, chama de vetarado. Entendeu? Entendeu? E daí que vai. Digo muito, eu sou ruim, eu sou carniça, eu não presto. Até nessa encarnação, acontece as coisas sempre. Nossa Senhora. Se o João tem Mas podrinho, o eu foi operado lá de trás. entendeu? Se o João tem podrinho, não sei, eu tenho os podrinhos. Não, eu tenho podre. Entendeu? Então, assim, atualmente não produz mais podre grande. Pelo menos acho que não. Mas, assim, e aí o que acontece? Poxa, mas, então eu vou ter que ser santo. Porque senão você é exposto. Não. A questão é, se os espíritos, né, que dirigem a reunião, que são os mentores da casa, percebem que você está no esforço verdadeiro de transformação, ainda que pisar na bola, eles não permitem que a expressão aconteça. Obrigam o espírito. Mas, se eles sabem que você está vacilando na transformação, eles deixam você ser exposto para ver se como levar. Eu já me perguntei porque eu já vi algumas cenas de alguns aqui. Eu tive que
entender, eu perguntei isso. Não sou eu que sou médica fofoqueira, não. Aí eu já falo assim, gente, mas por que eu tô vendo isso? O que tem a ver comigo? Eu entendi que eu estava não tem com certeza, né? Mas eu já me perguntei. Então, são essas as coisas. Então, assim, a gente não tem que ter medo da reunião mediúnica, mas a gente tem que entender que a reunião mediúnica, sobretudo uma reunião mediúnica de desobsessão, por quê? Porque na mesa de serviço, a grande maioria dos espíritos que aparecem são espíritos necessitados claramente de ajuda. Todos são necessitados de ajuda. Mas o que é o espírito necessitado claramente de ajuda? Está morrendo. O que aconteceu? Onde eu estou? Entendeu? Eu tiro lá no. Entendeu? Exatamente, entendeu? Reunião mediúnica acontecendo, quem estava dialogando? Você? Não, eu estava dialogando. Eu estava dialogando, não sei comparar com o espírito, de repente, meu filho. Eu nem me abalei, gente, porque eu já vi essa peça, né? Na reunião rolando, o espírito estava lá falando, eu tentando dialogar, o espírito tinha tomado um tiro, uma dor no coração, eu falando com o espírito sair. Começou. Caraca! Acabou a reunião. E eu não me mexia. Eu tive que pensar assim, pô, que esposa, eu já sabia sair, entendeu? É uma coisa escandalosa assim, escândalo. Aí começou assim, João, que hora saíde? Não sei, que hora saíde? Vai que hora é o olho. Deixa eu saber o que está acontecendo. Depois que os espíritos também foram todos embora. Não é que foram embora, os espíritos ficaram, mas os médicos não concentraram mais. Eu falei, gente, é câmera. Porque ele já quase me matou os corações mágicos. Entendeu? Se sou eu que estou dando facilidade, não tem história, o espírito continua, não quer nem saber o que está acontecendo, se está morrendo, se está morrendo. Entendeu? Porque não depende de mim a conexão, entendeu? Então continua. Atrapalha que talvez o dialogador perca o fio da meada que ele está lá, entendeu? Mas, entendeu? Daí a diferença da consciência da existência. Aqui embaixo, os são fixos. Em cima é Todo mundo dialoga, exceto por dificuldade, né? Isso como pode ter. Essa vantagem, é mais vantagem, todo mundo aprender a dialogar. Eu achava Porque, por exemplo, pode ter uma reunião aqui que sejamos eu e o Sérgio. Vai ter reunião. Dialoga, E esse modelo de reunião do Beraldo, né? O Beraldo sempre quis Se ele não pode vir, não tem reunião. fosse dialogador. E a justificativa do Beraldo não era o João, né? Não era a ausência. Né? A justificativa do Beraldo era: existem incorporações em que o espírito não quer ou não consegue falar. E o médium tem que saber dialogar. E o que os médiuns fazem? Espera um momentinho, isso não é já. Às vezes, como as comunicações não são simultâneas, o espírito não consegue chegar. Então você vai travar a comunicação. Mas se você não estiver falando algo com ele, ele vai embora. Algo com ele não é: espera um minutinho, espera a sua vez. Esse algo com ele é: já que você está muito paciente, você quer conversar comigo? Eu posso te ajudar de uma maneira? O que está acontecendo? E às vezes o diálogo é mental, o médium que está incorporado pelo espírito. Então, como é que eu faço isso se eu não sei diálogo? É aquela história que a mãe ensina para a filha, né? Você tem que saber orar, você tem que saber passar, porque até para mandar fazer, você tem que saber fazer para cobrar. Né? Aquela história de mãe. E aí o filho dizia assim: mas eu não tenho faxineira. Aí a mãe falava assim: mas até para ter faxineira, você tem que saber fazer para poder cobrar. Então, é mais ou menos isso. Se você não souber jogar, como é que você interfere? E aí perde-se uma oportunidade, às vezes, singular nesse específico. Então, assim, os médicos formados pelo Beraldo eram obrigados a jogar. Tudo que não seja muito da sociedade não tem muita paciência do
Você vai aprender isso. Nós estamos em formação. E aí pode ter certeza. Vamos supor que a Lilian começou a compor a mesa mediúnica para cima. Chegou o dia da Lilian jogar. É primeiro, segundo, terceiro dia da Lilian. A espiritualidade não vai permitir as incorporações. Olha o nível dos espíritos. Olha que se não assim, né? Mas é nítido o nível dos espíritos que incorporam quando eu dialogo ou quando o João dialoga. Entendeu? Entendeu? Tá dando bem. Eu já tive diálogo com o espírito apontando a arma pra minha cara e falando, tira. Se o espírito finalmente falou, aí ele sai, você vai manipular uma bala? sim, mexe com a proteção da mesa, não. Mas, Entendeu? Se eu não tiver trabalho moral para me proteger, posso você, né? Não é plasmar uma bala, mas ele envia um petardo mental que te atinge como na hora que ela falou atira, na hora que ela falou isso. Mas eu falei atira porque eu tinha todo um roteiro mental, porque primeiro eu tinha sentido a energia do espírito, eu sabia que estava aquela arma apontada, mas que não é que era um cano, um fuzil aqui, entendeu? Mas era muito. Eu sente a energia do espírito, embora fosse uma energia, eu não senti a energia daqueles espíritos trevosos, não sei o que, entendeu? Mas, então eu tinha uma linha de diálogo. Eu falei, ele vai atirar a pergunta, ele vai tentar atirar, a bala não vai sair, a gente vai começar a entender que ele está num outro processo. Eu fiquei tímido, eu vou atirar essa coisa, pode atirar. E esse meu medo, o que mostra esse meu medo? Insegurança. A falta de confiança na verdade. Porque eu senti, eu fiquei apavorada. Mas então, uma materialização só pode ser feita de eu, o espírito que vivo aqui. Então, quem está no outro plano não consegue materializar nada para quem materializa é o espírito que está no plano. Ele utiliza os fluidos de doadores de ectoplasma para poder densificar, foi isso que eu falava aí, densificar o próprio espírito ao ponto desta unidade semimaterial tornar-se tangível. O que é a tangibilidade? É a capacidade de ser tocada pela matéria, pelo sentido tátil. Uma coisa tangível, né? As pessoas dizem assim, é tangível aos olhos, é errado. Né? O tangível, ele mexe diretamente com o sentido do tato. Pelo pensamento, eu consigo, no caso, materializar objetos longe da gente, né? Pelo pensamento. Essa parte que eu não entendo. Como assim? Eu tenho Na verdade, longe, você não é você que consegue necessariamente, né? É o espírito que provoca a materialização, né? Ou a aparição, muitas vezes, você é levado a esses ambientes longe de dobramento, e isso é gravado. A gente precisa ter as cautelas. Mesmo com muito tempo de mesa, mesmo com muito tempo de trabalho, né? Porque eu faço ainda não quebrado, né? Porque o espírito falso é uma possibilidade de ter a mão para ele, eu não. Ele deu não. O espírito apertou todos os ossos dele, e o bagunça dele quase percebe dentro da criança. E o que você fez? Eu vou soltar a minha mão para ser demonstrado. Que diga-se de passagem, eu, por exemplo, saberia sair dessa situação sem fazer o que o João fez. Né? Por quê? Pela minha formação terapêutica ocupacional. Entendeu? Porque o gatilho da mão é o tudo. Conforme você movimenta a mão abre, indistintamente. Por isso que, por exemplo, você comigo com criança com deficiência, a criança pega no cabelo, aí você fica tentando puxar o cabelo assim. Não, é o gatilho.
né? Tá bom, você faz e é um hábito por extensão, né, do estudante. Então, assim, eu queria soltar, né, sem machucar. Ficou faltando Mas é próximo. capacidade profissional, não tem nada a ver. Marquei, No 106 agora. no 106, dia 28 de 11, no próximo ponto. Não se espantem, a gente anda assim, ao largo dos passos. Acabou de fazer tudo. Mas aqui é um estudo que tem abertura de falar. Assim, e eu siga. Cada dia é de um jeito. Cada reunião, não é de um jeito. Você, às vezes, você consegue conversar com o espírito numa boa. Teve uma semana passada, nada que foi oferecido para ele, não mandou da Joyce. Nada. Não quis nada. Acredito que está na nossa força. Não quis nada. Ela queria uma coisa, eu ofereci ela para produzir, aprender. Não, ela não queria. Não queria. Cada um é um. Então, Bob, fala para nós. Assim, você não vai falar? Eu vou